Boa noite, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Talvez hoje seja a sua primeira vez aqui conosco. Eu gostaria que você sentisse muito bem à vontade no nosso meio. Aqui não é um ambiente religioso para frequentar. Aqui é uma família para pertencer. Então seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe. Fique muito bem à vontade no nosso meio, tá bom? Que Deus te abençoe. Em breve, nós já temos aí, tá? Em breve, quando você chegar aqui pela primeira vez, já está aqui já. Em breve nós vamos começar a colocar na prática. Você vai receber um mimo aí da igreja, algo bem legal. Em breve, quando a pessoa chegar pela primeira vez, ela vai receber algo da nossa casa, tá bom? Que Deus abençoe. Hoje nós iremos começar a dialogar com vocês a respeito de um assunto importantíssimo. Nós estamos dando o pontapé inicial para aquilo que Deus tem consolidado no nosso coração. Deus tem consolidado no nosso coração como pastor, no nosso coração como igreja, algo que vai além de um lugar, algo que transcende um ambiente geográfico. Então Deus tem consolidado no nosso coração e você faz parte disso que Deus está fazendo. Por exemplo, os nossos olhos, eles já estão enxergando o que Deus está fazendo. Por exemplo, papai, com a sua maravilhosa graça, nas sextas-feiras, tem trazido para este lugar um público que é Ele que alcança, é Ele que atrai, é o Espírito. Não somos nós, de forma alguma, um público que, se nós fôssemos nos reunir em um único horário, nós não daríamos conta. Então hoje, na sexta-feira, nós temos 3 cultos, às 18 horas. Gostei dessa aí. Gostei, irmãzinha abençoada. Dê outro aleluia, minha filha. Amém. É isso aí, gostei. É isso aí, quem tem visão está no meio. É isso aí, Deus tem feito algo lindo. Então, na sexta-feira, 18 horas, depois 19h15 e 20h30. Hoje nós tivemos uma programação, uma celebração, em que, se nós fôssemos reunir todo o público, não daria, não caberia. Tivemos um público aqui às 17 horas, uma coisa mais linda que Deus fez. Foi um culto muito gostoso. Estamos no nosso segundo culto. Já pegou, 2 cultos no domingo já pegou. É só a igreja botar o pé agora e falar: nós vamos ter 2 cultos em nome de Jesus. Mas já está agendado para o início agora, 6 de julho, onde nós vamos começar também o trabalho Kids. O Kids também vai funcionar também aos domingos. Mas se a gente falasse, domingo que vem tem 2 cultos, olha como é que o Espírito Santo trabalha. Olha, tem atitude que eu faça a obra. É assim que o Espírito Santo trabalha, entende? Mas já está marcado. Mais ou menos aí em 15 dias, Em 15 dias, mais ou menos, nós já teremos os 2 cultos. Por culto 17 horas nós já temos um público maravilhoso também. Foi lindo o que Deus está fazendo aqui neste lugar. Mas eu chamo a sua atenção para que você entenda que o que Deus está fazendo aqui neste lugar, na verdade é o cumprimento de uma promessa. Há alguns anos atrás, Deus usou uma filha dele que pertencia a essa casa, chamada Florença. Talvez você não conheça, mas os veteranos da casa conhecem. Em que Deus usou a filha dele para falar algo sobre esta casa. O Senhor vai acrescentar os horários de culto nessa igreja. Os veteranos lembram disso? Ok, muitos aí lembram. E Deus usou a sua profeta para liberar sobre esta casa, em que, com o tempo, um culto só não seria suficiente. E toda a palavra que ele libera, ele cumpre. Então nós estamos vendo aqui hoje, nós estamos vivendo como igreja o resultado de palavras proféticas. E esta casa é uma casa profética. Essa casa é uma casa profética. E ela vive debaixo de palavras proféticas. E eu gostaria de dizer a vocês que o dia comum, ele tem um potencial tão grande para se tornar incomum. É algo que transcende a própria natureza, o nosso próprio conhecimento. Então, normalmente o extraordinário acontece em rotinas. Às vezes a gente não espera, às vezes nós
não geramos expectativa, mas é isso que essa igreja tem vivido, e é isso que muitas vezes eu tenho experimentado. O dia comum tem potencial para se transformar em um dia incomum. O extraordinário, muitas vezes, ele vem vestido em rotina. E Deus começa a trabalhar naquilo que muitas vezes nós julgamos que é comum. E se eu falar para vocês que eu tenho 3 testemunhos sobre essa verdade que eu estou expressando aqui com vocês. Por exemplo, no dia 12 de março do ano de 2025, o que aconteceu? No dia 12 de março era um dia comum, mas Deus operou em comum. No dia 12 de março, nós ganhamos, queridos, 1.000 metros quadrados, numa região que a gente já sonhava. O Senhor já começava a arder no coração aquela região. E alguém que não é da igreja, doou para essa igreja 1.000 metros quadrados. Que se a gente for, na verdade, colocar quanto que valeria esse 1.000 metros quadrados, de acordo com o valor, é algo aproximado de 30 mil reais. Alguém que não é da igreja, Deus já ministrou o coração desta pessoa, e então nós ganhamos 1.000 metros quadrados. Quando foi 8 de abril, o que aconteceu? Siga a cronologia comigo. Quando foi no dia 8 de abril, nós então ganhamos, através de um projeto do prefeito, foi aprovado na Câmara Municipal, de forma unânime, 3.500 metros quadrados, numa região, no local que nós sonhávamos. Então olha como que Deus faz. No dia 12 de março, um dia comum que se torna incomum. No dia 8 de abril, um dia comum que se torna incomum. Aí, só que aquilo ali limitava muito ainda. Lógico, grato a Deus pelo que Ele fez. Você ganhar 4.500 metros quadrados já é algo extraordinário. Já é uma graça de Deus muito grande. Só que o meu coração ainda queria mais, porque o que Deus ministrou no nosso coração foi algo que não caberia em 4.500 metros quadrados. Então eu queria mais, mediante aquilo que Deus ministrou. Então faltava para 5.500 metros quadrados. Aí no dia 21 de maio, não é porque eu liguei para a equipe financeira e perguntei, tem esse dinheiro aí no caixa? E eles confirmaram para mim, tem, pastor? Não. Sentei com o meu pessoal, com o meu time, debaixo de responsabilidade, e todos eles abraçaram a visão com fé, comigo, com fé. Não é porque estava ali, olha, a gente está com esse valor aqui em caixa, ele está à toa. Não, primeiro não está à toa, que quase que de 3 em 3 meses você vê a gente fazendo alguma coisa aqui na igreja. Você vê fazendo aqui, vê fazendo lá no Kids, vê, né, investindo para este tempo profético que Deus, na verdade, está fazendo no nosso meio. A poltrona que você está sentado, a gente está pagando. Então, é algo que vem acontecendo, e muitas responsabilidades também a gente como igreja. Só que no dia 21 de maio, eu fui lá com o proprietário conversar, e eu levei a oferta em que nós daríamos um valor de entrada no restante de 5.500 metros quadrados, e pela fé eu dei uma entrada ali como igreja de 13, para ser bem assim literal com você, 13,33%, arredondando para 14% do valor todo. Aí então nós demos essa entrada e propus, olha, o restante nós vamos dividir em 48 vezes. O senhor aceita? Aceito. Aí já foi graça de Deus. Dividir em 48 vezes. Falou, meu Jesus, Casas Bahia, graças a Deus. Aí então dividimos em 48 vezes, pela fé, debaixo dessa palavra de fé, e Deus fazendo a sua obra maravilhosa. Então, hoje nós, como igreja, temos 10.000 metros quadrados. É lógico, vamos aplaudir o nome de Jesus? É lógico, minha gente,
que nós ainda temos que pagar essas parcelas. Mas pela fé, eu creio que a visão vem antes dos recursos. Deus não manda recurso para quem não tem visão. Manda? Não, a visão tem que vir antes dos recursos. Então tenha visão e Deus vai mandar os recursos. Então eu estou debaixo dessa palavra. Então o que acontece? É inevitável viver o que nós estamos vivendo e não lembrar de um personagem bíblico chamado Josué. Josué estava em um dia comum. Ele levanta, acorda, o sol aponta no horizonte ali do leste do Jordão, aquele sol bonito, dourado, aqueles raios maravilhosos. Quem sabe ele se afasta um pouco e faz uma oração silenciosa, pois ele carregava no peito a incumbência de levar o povo para a terra das promessas. Ele levava no peito a responsabilidade de liderar um povo. Mas naquele dia incomum, quando eles estavam no processo para irem para a terra prometida, Deus os colocou em frente ao Jordão. O rio estava intransponível. O rio estava dificílimo de poder atravessar. Mas num dia comum, como que eu comecei a mensagem, Deus normalmente pode fazer o incomum. O extraordinário vem vestido de rotina. Olha, gente, isso é palavra forte. O extraordinário vem vestido de rotina. Muitas pessoas às vezes não gostam de rotina. Na sua rotina Deus pode fazer algo maravilhoso. Então naquele dia comum, Deus faz o milagre que nós passamos a conhecer como a travessia do Jordão. Eles atravessam aquele lugar. E muitas vezes, o que nós esperamos? Que Deus se manifeste com trovões, com raios, com relâmpagos. Mas muitas vezes Deus se manifesta como se manifestou a Elias. Como que Deus se manifestou a Elias lá em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 12. Como que Deus se manifestou a Elias? Olha o que o texto bíblico diz. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Na brisa, Deus vem e fala com Elias. E o que nós estamos vivendo aqui na igreja não é nada forçado. A gente não está forçando nada. Deus está agindo de uma forma leve. A gente marca um culto num domingo, 17 horas e 19 horas, e o Espírito Santo de forma leve vai despertando as pessoas. A gente marca 2 cultos, temeroso, nós nunca vivemos 2 cultos, meu Deus, será que vai ter gente? Jesus Cristo, será que vai ter? E o povo chega e Deus faz acontecer. Aí vai, não está cabendo o povo, nós vamos ter que ir para o 3º culto na sexta-feira. Meu Deus, será? 18 horas, será que vai ter gente? Meu Pai do céu, será que não vai ficar só Zé naquele teclado? Os irmãos tocando e eu pregando, será, Jesus Cristo? Aí no culto de 18 horas, Deus começa a mandar o povo. Essa última sexta-feira, Zé, parece, eu acabei que eu não olhei lá, que o irmão André fez, mas eu creio que tivemos aproximadamente, André, umas 140 pessoas no primeiro culto, mais ou menos isso aí. No primeiro? 120. E esse segundo agora? Essa sexta-feira? 100 e cacetada. Ok, o primeiro foi 120, o segundo Deus mandando. Então pessoas estão chegando, Deus está fazendo. Então o que está acontecendo aqui na igreja não é nada forçado, porque onde o Espírito de Deus está, as coisas vão fluindo de uma forma natural. Onde Ele tem um propósito, as coisas vão fluindo de uma forma natural. Então, o que aconteceu no Jordão? Houve raios, relâmpagos e trovões no Jordão? Não, minha gente. Você sabe o que aconteceu? Passos. Quando os sacerdotes deram passos ali no Jordão, então aquela água começou a reduzir para que o povo passasse. A graça se manifesta através de passos. Mas o que nós precisamos? Dar passos. A graça se manifesta através de ações, através de passos. Quando os sacerdotes deram os passos, o Senhor abriu o caminho para que o seu povo atravessasse o Jordão.
é engraçado que Deus não abre antes. Deus tem um poder para abrir antes e falar com eles assim: olha, eu já abri aí, agora vocês podem passar. Não, Deus espera a gente dar passo. Olha, como que isso é profético? Deus espera a gente botar os pés. Então os sacerdotes colocaram os pés e o Senhor começou a abrir o caminho para que o povo passasse no Jordão. É o que nós estamos vivendo. Nós não vamos esperar que tudo caia, né, como um presente embrulhado dos céus. Deus tem o poder de abrir a boca e falar: toda a estrutura do novo lugar está pronto. Deus tem o poder? Tem. Mas Deus espera que a gente dê passos. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos dando passos. Nós estamos colocando o nosso pé, crendo piamente que Deus está colocando as suas mãos. Olha outra palavra profética. Nós estamos colocando os pés, crendo piamente que Deus colocará as suas mãos. Quem não coloca os pés corre o risco de não ver as mãos de Deus. Quem coloca os pés vê, enxerga a mão poderosa de Deus. Então, eu dei ali um passo. Nós como igreja demos um passo. Nós fomos lá e fechamos através da fé. E com certeza Deus, com a sua infinita graça, vai colocar as mãos. Aí quando nós lemos aqui em Josué 4, 5 e 6, o texto bíblico diz assim: quando o povo estava atravessando o Jordão, Deus diz: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um memorial entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão o que significam essas pedras. Enquanto eles estão ali, naquele processo, Deus está dando uma palavra. E qual que foi a palavra que Deus deu? Vocês vão pegar uma pedra, os representantes das tribos de Israel vão colocar sobre os ombros de vocês, e quando vocês chegarem numa cidade chamada Gilgal, vocês vão colocar uma pedra em cima da outra. E estas pedras que serão colocadas uma em cima da outra, elas serão um memorial. Todo mundo que passar em Gilgal vai olhar essas pedras, vão olhar para esse memorial e vão lembrar do poder de Deus. Vai ser um memorial do poder de Deus. Quando alguém olhar para essas pedras, eles vão lembrar: Deus, com seu poder, fez o povo passar pelo rio Jordão. Então o Senhor, Ele nos chama, não é para a construção de uma estrutura, não é para a construção de prédios, não. Eu creio que nós somos uma igreja profética, e uma igreja profética, ela ativa o profético onde está. Ela não apenas ocupa o território, ela transforma o território. Nós somos uma igreja profética, e onde uma igreja profética está, ela ativa o profético. Ela não apenas ocupa um território, ela transforma esse território. Então nós estamos aqui nessa cidade para ser um instrumento de Deus, de transformação na vida de crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais, para ser o instrumento de Deus de transformação na sociedade. Eu não creio numa igreja enclausurada entre portas e paredes. A igreja é uma igreja que provoca transformação no meio que ela está. Então não é sobre isso. Nós estamos sendo convidados por Deus para construirmos aqui, nesta cidade, uma cidade conhecida nas décadas de 80 e 90 como parte do polígono da maconha. Cabrobó, ela foi conhecida nas décadas de 80 e 90 como parte do polígono, da maconha. Virou até música. Lembra de uma banda chamada Tia Anastácia? Eu estou certo? Camarão Bom.
é o que nasce em Cabrobó. Aí eu fui pesquisar, não sabe, mas que camarão é esse? Eu fui lá, não tem mar, que danado de camarão é esse? Fui pesquisar o camarão, o que era? Era bucho de droga. Olha só, minha gente, se tornou até letra de música cidade. Camarão bom é camarão que nasce em Cabrobó. Falou, diabo, você me paga, você vai ver se o camarão bom é o que nasce lá, porque Deus já começou uma obra linda naquele lugar, e aquele lugar agora se transformará num memorial do poder de Deus, num memorial do poder do Altíssimo. Então Deus nos convida a participar desse memorial. Stott vem e fala o seguinte, nós não somos chamados para sermos espectadores, mas construtores da obra que Deus está levantando em nosso meio. Eu não posso apenas observar, eu não posso apenas ver, eu preciso me tornar um participador, alguém que realmente se torna um construtor. Então é para isso que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para a gente participar daquilo que Ele já começou a fazer neste lugar. Eu não vou falar para você que Deus vai fazer, eu vou falar para você que Deus já começou. Porque o que nós temos visto como igreja é a manifestação do poder de Deus. Agora, toda visão, todo projeto tem um porquê, não tem? Tudo tem um porquê. Então hoje eu gostaria de dar algumas respostas a você. Por exemplo, o porquê deste novo lugar? Para continuar manifestando a bondade de Deus. Quando nós lemos este texto bíblico lá em Josué 4:7, o texto bíblico diz assim, estas pedras serão uma lembrança para sempre ao povo de Israel. Essas pedras, elas se transformarão num memorial e elas vão se transformar numa lembrança. Qual que é o nosso objetivo? É que cada lugar construído em nosso espaço de 10.000 metros quadrados, cada canto construído, seja um prédio para uma ONG, onde nós teremos psicólogo, teremos psiquiatra, onde nós teremos médico, onde nós teremos dentista, ou seja ali um espaço em que o jovem, a criança, vai praticar exercício físico, ou talvez alguém com uma questão especial será atendida, que ela chegue a ter aquele lugar, e aquele lugar grite para ela sobre a bondade de Deus. O lugar vai gritar assim para ela, olha, você está sendo acolhido, acolhida, porque Deus, Ele é bom. A pessoa vai chegar ali em um dos nossos espaços e ela vai sentir, irmãos, eu já sinto isso aqui na alma. Ela vai chegar em um dos nossos espaços e ela vai sentir a bondade de Deus. Talvez ela receberá um cuidado que em outro lugar ela não receberia. Talvez ela será tratada de uma forma nos nossos ambientes de acolhimento, como em outro lugar ela não receberia. Então cada cantinho daquele lugar, o que ele vai fazer? Ele vai gritar sobre a bondade de Deus na vida das pessoas. Eu estive conversando com o pastor Tiago Matos essa semana pelo WhatsApp, contando para ele do testemunho. Pastor Tiago Matos é pastor da igreja Red, uma igreja que nós somos parceiros em uma das nossas redes, contando para ele sobre o que nós temos vivido aqui. Pastor Tiago Matos tem acho que 10 a 12 anos na cidade de Indaiatuba, e ele chegou ali naquela cidade começando a igreja numa garagem, onde hoje eles têm o maior espaço em Indaiatuba para 1.900 pessoas sentadas. Pastor Tiago Matos hoje faz 3 cultos no domingo para um espaço de 1.900 pessoas em Indaiatuba. Eu contando para o pastor Tiago Matos, ele ficou muito feliz. E ele sonha, ele relatou para mim através do WhatsApp, que sonha com algo aqui no Nordeste. Quem sabe Deus, eu tenho isso comigo, não é clichê. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então tudo quanto é ponte que nós pudermos fazer, nós precisamos fazer para que nós possamos ver a manifestação de Deus aqui neste lugar. O que é que o pastor Tiago Matos disse? A Bíblia está completa.
ninguém está aqui aumentando sequer uma página ou um texto na Bíblia. E nós não temos essa intenção. A Bíblia, ela foi dada pelo Espírito de Deus, ela já está completa. Ninguém quer aumentar uma página na Bíblia. Mas pastor Tiago Matos diz o seguinte, que as histórias de Deus, elas continuam sendo escritas pelo seu povo. A Bíblia já está escrita, mas as histórias de Deus, elas podem continuar a serem escritas por nós. A Bíblia está completa, mas nós podemos escrever a história de Deus nessa cidade. Talvez essa cidade já viu a história de Deus, o manifestar de Deus, mas Deus quer fazer mais. Deus quer expandir mais a sua vontade aqui neste lugar. Mas Deus conta com você, Deus conta com essa igreja, Deus conta comigo, para que a sua história linda cresça de forma exponencial sobre este lugar. Então Deus conta contigo. Além disso, qual que é o outro propósito para este lugar? Preparar para novos desafios. A nossa intenção é essa. Nós não podemos ver aquele lugar como o nosso ponto de chegada. Nós precisamos ver aquele lugar como o nosso ponto de partida. Nós não podemos ver aquele lugar como o fim da visão, mas como meio para a finalidade da visão. Escute bem o que o pastor está dizendo. Eu não posso ver aquele lugar como o fim da visão. Pronto, alcançamos, que bom. De maneira nenhuma. Se você está pensando assim, você está errado. Deus, Ele deseja, através daquele lugar, cumprir algo que seja um meio para a finalidade da sua visão. Então nós temos aqui o texto bíblico registrado em Josué 4, 19 e 20, que diz assim: o povo atravessou o rio Jordão ao 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal. O povo ainda não tinha chegado na terra prometida. Depois que eles atravessam o rio Jordão, eles param numa cidade chamada Gilgal. E qual que foi ali o ponto do acampamento em Gilgal? Gilgal se transformou num centro estratégico para a conquista de Canaã. Então aquele lugar, ele será o nosso centro estratégico para ganhar Cabrobó. Ele nos dará a oportunidade de usar toda aquela estrutura para a gente ganhar Cabrobó. Ali nós vamos receber garotos que vão fazer jiu-jitsu. Aqui tem jeito de fazer jiu-jitsu? Não tem. Everton, aí ó. Everton faz? Oh. Faz o que, Everton? Ele esqueceu, Everton. Marrom, Everton. É perigoso esse menino dizendo ele que não é não, é mais, tá? Então escute bem, aqui nós não temos um espaço, certo? Lá nós poderemos ter um espaço para os garotos fazerem jiu-jitsu, mas debaixo de uma mão poderosa do evangelismo. Debaixo de uma mão poderosa em que esses garotos receberão não apenas o esporte, mas a graça de Deus, porque todo cantinho daquele lugar vai expressar a bondade de Deus. Todo espaço daquele lugar vai expressar a bondade de Deus. Hoje nós somos parceiros em Indaiatuba, nós somos parceiros em São José dos Campos, e nós temos parceria através de Indaiatuba nos Estados Unidos. Deus está fazendo algo extraordinário através da North Point do pastor Stanley. Deus está fazendo algo extraordinário em Indaiatuba através do pastor Tiago Matos. Deus está fazendo algo extraordinário em São José dos Campos através do pastor Carlito e a igreja da cidade. E Deus fará, já está fazendo algo extraordinário em Cabrobó. Então o que Deus está nos chamando? Para fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Escute bem, minha gente, o que o pastor está falando. Deus está nos chamando para fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. E você hoje recebe esse convite.
Pastor Carlito Paes tem o costume de dizer o seguinte: nosso campus não é um lugar no mundo, o mundo é o nosso campus. Ali será a nossa plataforma missionária. Nós teremos a oportunidade, através daquela plataforma, através de tudo que será feito ali, para evangelização. Não é sobre uma estrutura, é sobre um propósito. E é isso que Deus está fazendo no nosso meio. E qual que é então o outro porquê, pastor? Para ensinar as novas gerações. As igrejas ficaram paradas nas cátedras do tempo, empoeiradas. As igrejas interpretaram que Deus, Ele fez no passado e está bom demais, e nós não precisamos olhar para o futuro. Isso é uma semente impregnada do diabo na cabeça de líderes. Deus fez no passado e agora Deus então é o Deus que fez. Meu querido irmão, Deus é um Deus multigeracional. Deus, Ele fez no passado, Deus faz hoje e Deus vai continuar fazendo no futuro. Olha o que Josué 4, 21, 22 disse, ó. Josué disse aos israelitas: no futuro seus filhos vão perguntar, lá na frente, os seus filhos vão questionar, ó. Olha o texto bíblico já mostrando que Deus, Ele transpõe o tempo. Lá no futuro seus filhos vão perguntar. A igreja precisa sim se preocupar com o futuro. Por exemplo, observe essa imagem que eu vou colocar aqui em tela. Nós estamos vendo uma ponte. Eu tive a oportunidade de participar com os meninos de uma mentoria essa semana da nossa rede Inspire, e essa imagem o pastor Marcos Madaleno colocou lá, que é algo assim que nos impactou, não foi, Zé? Ismael, Lucas, que estiveram comigo, essa imagem nos impactou. Por quê? O que você está vendo aqui? Uma ponte, né? Uma ponte que leva para onde? Para lugar nenhum. Boa resposta. Uma ponte que não leva para lugar nenhum. Por que que essa ponte não leva a lugar nenhum? Porque o rio está aqui e a ponte está aqui. É isso que tem acontecido com muitas igrejas. Muitas igrejas se colocam como a ponte da mensagem do evangelho, mas a ponte está aqui e as pessoas estão aqui. Eu não quero viver isso como igreja. Eu quero estar onde as pessoas estiverem. Por exemplo, lá, não sei se foi o Joseph ou foi ele, que fez um comentário interessante. Por exemplo, nós estamos em 2025. Se a gente olhar para 2020, tudo mudou. Não é mais as mesmas coisas que 2020, 2025. A pandemia foi 2019, 18 ali. Se você olhar para 2018, tudo mudou. Não é a mesma coisa. Se você olhar para o ano 2000, não é a mesma coisa. As coisas estão em constante mudança. Então o que a igreja precisa? Não é se divorciar da essência, mas ela pode mudar o formato. Ei, escute bem. Cadê os canelinha de fogo aí para pular comigo? A igreja não precisa mudar a essência. A essência é a palavra de Deus, ela é imutável. Mas a igreja pode mudar o formato para alcançar as pessoas, para falar com as pessoas, para dialogar com as pessoas. E é isso que nós queremos, estar em contínua atualização, sem atualizar a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, mas o formato da comunicação precisa. Nós precisamos hoje, nós temos que entender que nós temos crianças que estão, não era para estar assim. Tem hora que eu vejo, eu vou até fazer uma correção, receba com carinho. Tem hora que eu vejo no culto que papai e mamãe participa ali do louvor e solta o celular na mão do menino. E solta o celular na mão da menina. Ei, meu filho, ensina essa abençoadinha a assistir culto e tira o celular dela. Entende? Terceirizou para o celular. Não tem kids hoje não. Toma aqui o celular. Eu vejo menina assistindo culto aí, ó. Aí coça a língua para falar. Eu falei, Jesus me segura, Jesus me segura. Então vigia.
Bota o menino, se for para ficar aqui, que ele assista o culto. Mas hoje é uma realidade, tela é uma realidade. A igreja precisa estar nas plataformas. A igreja precisa estar no Facebook, no Instagram e outros negócios aí que já atualizaram, que eu nem sei como é que é, mas os meninos do Criativo sabem. A igreja precisa estar, porque o povo está quase que o dia todo em tela. Então o que é que nós precisamos, pessoal? Nós não podemos ficar perdido no tempo. Nós temos que nos atualizar no tempo. E Deus está nos levando para esse lugar, para que nós possamos ter esse ambiente também, que se atualize no tempo e comunique com todas as pessoas. Olha o que Tim Keller disse: uma igreja saudável será sempre multigeracional. Tem gente que pensa, Deus, Ele se revelou na minha geração, mas a pessoa não preocupa que tem neto, que tem bisneto. A pessoa não preocupa que tem, sabe, uma geração em que a igreja precisa comunicar. Então, quando você enxerga tudo isso aqui, mas que bacana, a igreja tem um telão, que nós estamos pagando ainda. Você que fez o compromisso, toma juízo e continua pagando. Você enxerga aqui e vê as luzes, certo? Você vê todo esse ambiente, não é modismo, é aquilo ali que eu acabei de mostrar para vocês. A ponte precisa estar onde há necessidade. E é isso que nós estamos fazendo. Não é invenção, não é modismo, não é nada disso. É buscar um meio para comunicar com a realidade atual. Então Tim Keller vai falar sobre isso. Uma igreja saudável será sempre multigeracional. Ela honrará os mais velhos, os veteranos, mas não vai ficar focada só nos veteranos. A gente precisa alcançar os jovens. A gente precisa discipular os jovens. E eu vou te contar algo. Você sabe qual que foi o livro mais vendido em 2024, globalmente falando? A Bíblia. Amém. Amém. Agora eu vou te falar outra coisa. Você sabe qual foi o perfil que impulsionou a venda das Bíblias? Você sabe qual que foi o perfil? O pessoal que nasceu entre 1995 a 2010. Foram esses que compraram mais Bíblia. A chamada geração Z. Foram eles que compraram mais Bíblia. E eu vou te contar outra coisa. Isso não é uma estatística distante, não é uma estatística dos Estados Unidos. Isso é uma estatística local. De 2 anos para cá, essa igreja tem tido uma colheita linda da geração Z. Pessoas de 15 a 30 anos de idade têm vindo até este altar, entregando a sua vida a Jesus, confessando os seus pecados. Um jovem, filho de uma promessa que Deus liberou sobre essa igreja: o Senhor vai tirar jovens do mundo das drogas. Um filho amado de Deus, que se entregou neste altar, me abraçou. Um filho amado de Deus dizendo: pastor, Deus está me tirando, Deus me tirou do mundo das drogas. Você pode aplaudir a Deus por isso? Se Deus está trabalhando no meio desse povo da geração Z, a igreja tem que ficar só lá em 1930? De forma nenhuma. A igreja tem que olhar para 1930, mas também tem que olhar para a contemporaneidade. Observe bem o que o Salmo disse. Observe o que o Salmo 145, versículo 4 disse. O texto bíblico diz assim, ó: uma geração anunciará a outra a grandeza dos teus feitos. Você tem essa responsabilidade de ser esse agente da mensagem do que Deus está fazendo aqui em Cabrobó. Você vai ter neto, bisneto, filho, e eles vão chegar ali naquele lugar e vão ouvir a história. Mas como? Nessa cidade, no sertão do Pernambuco, uma cidade que já fez parte
de letra de músicas que disse que camarão bom era o que nascia em Cabrobó. Como que um negócio desse acontece? Aí você vai lembrar, eu carreguei as pedras. Nós juntos levamos as pedras e levantamos para Deus um memorial do poder de Deus nessa cidade. Deus colocou, olha o que Deus me diz nessa noite. Eu coloquei esta igreja em um lugar estratégico, numa BR, para que os olhos vejam que nesta cidade há um memorial do poder do meu nome. Senhor, trouxe isso aqui agora no meu coração, igreja. Nos ofereceram aquele lugar que ofereceram para o Pajeú. Deus falou no meu coração, não é isso não. É bom, mas não é não. Deus vai colocar essa igreja numa BR, Carla, para que as pessoas passem e vejam o que é isso. É o memorial de Deus na cidade de Cabrobó. Meus queridos, irmã Alessandra, pelo amor de Deus, olha o que Deus fala. É uma via que liga a BR, que liga cidades, que liga outros lugares. Quantas pessoas passam naquela estrada, e quando elas passarem, elas vão ver, é um memorial do poder de Deus. Até o lugar, Everaldo, até o lugar é estratégico. Pastor, não tinha outro lugar não? Tinha o lugar da vontade de Deus. Tinha o lugar da vontade do Senhor. O porquê? Anunciar a grandeza de Deus em Cabrobó. Olha o que diz aqui o texto bíblico em Josué 4:24. Ele fez isso para que todas as nações da terra soubessem que a mão do Senhor é poderosa. A mão do Senhor é poderosa. Irmãos, nunca passou no meu coração sobre uma grande estrutura, não é nada disso. É sobre um grande Deus. Quando as pessoas passarem aqui, elas vão enxergar, é sobre um grande Deus. Não é sobre perfeição. A Igreja Batista Missionária de Cabrobó não é melhor do que nenhuma outra igreja nesse lugar. O pastor dessa igreja talvez seja o pior, não é o melhor de jeito nenhum. Não é sobre esses irmãos que sobem aqui, que eles são os melhores, de jeito nenhum. Não é sobre perfeição, é sobre rendição. Não tem ninguém perfeito aqui neste lugar. Nós falamos como o apóstolo Paulo, eu sou o pior dos pecadores, o pior dos pecadores. Olha, tem um humorista que diz o seguinte: quão admiráveis são as pessoas que não conhecemos. Às vezes, né, você enxerga a gente aqui, admira, é porque você não come sal com a gente 2, 3, 4 dias. Se você começar com esse povo aqui do altar 3, 4 dias, você vai ver que esse povo não são admiráveis como você pensa. Se você passar uma semana comigo, você vai ver que eu não sou admirável como você pensa. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, não somos, entendem? Não somos. Só que tem algo em nosso coração. Sabe o que tem algo em nosso coração? Nós somos pessoas comuns com um propósito em comum. Eu tenho minha dificuldade, Zé tem as dele, irmão Elozano tem as dele. Esses meninos aqui tem hora que me dão um trabalho, que é só o sangue de Jesus que nos louvou. Esses têm as deles também, eu também. Dizer neles que nem olha. Sabe o que é que eles disseram já? Nem olho para o lugar que o pastor está, porque sabe que eu cobro demais. Tem uns que nem olham para onde eu estou, que diz que eu faço caras e bocas. Eles disseram que eu faço caras e bocas. Dizer eles que nem olha para ali, porque eu gosto dos negócios tudo alinhadinho. Tem hora que eles desalinham tudo. Mas nós somos pessoas incomuns. Só que nós temos um propósito em comum. E é isso que importa. Você não está na igreja que o pastor vai ser perfeito, não.
E quando você chegar, se você chegar numa igreja perfeita, ela piorou, porque você chegou, porque você é difícil, você não é perfeito. Fala, Deus. Então o que acontece, gente? Nós somos pessoas comuns, mas nós temos um propósito em comum. Apesar da minha imperfeição e da imperfeição dos meus amigos que cooperam com a obra, nós temos um propósito comum. Qual que é o propósito comum? Nós queremos almas para Jesus. Nós queremos ganhar 10% dessa cidade para Jesus. Nós temos um alvo. Essa igreja tem um alvo. Ela quer ganhar 10% dessa cidade para Jesus. E como que eu faço, irmã Mônica? Receba a palavra que Deus deu nessa noite. Deus deu uma palavra para o povo que estava atravessando lá o Jordão. Cada líder, representante de cada tribo, vai pegar uma pedra. Não era pedrinha não, tá? Vai pegar uma pedra e vai colocar sobre os ombros, para fazer um memorial para Deus. E qual que é a pedra hoje que eu estou falando? Abraçar a visão. A pedra é essa. A pedra é o pastor chegar aqui e falou: gente, nós vamos fazer isso aqui pela fé. Pastor, é pela fé mesmo, mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer aquilo, é pela fé mesmo, mas nós vamos fazer. Lembra uma palavra que eu disse? Deus dá visão antes do recurso. Deus nunca te dá recurso antes de você ter uma visão. Deus dá visão antes, depois Ele dá recurso. Nós estamos com uma visão. A Igreja Batista Missionária, a família missionária está com uma visão. Em breve vocês vão ver, os olhos de vocês vão ver essa visão através, que eu esqueci o nome, de uma maquete ali atrás. Então você vai ver, os seus olhos vão ver. Só que hoje, preste bem atenção, Deus deu uma visão ao pastor. Quando nós estávamos concluindo a campanha, uma colheita abundante, a gente estava concluindo essa campanha. A irmã Letícia estava pregando em um dos 2 cultos, no primeiro, e o Senhor queimou no meu coração: você vai fazer o seguinte. O que, Senhor? Você vai chamar o povo, para que o povo, no dia da ceia, lance uma semente neste altar. Lance uma semente no altar. E você vai explicar ao povo, para eles escreverem colheita abundante, que é o que está aqui. Colheita abundante. E hoje Deus nos convida a participar dessa visão. Como? Lançando neste altar a nossa semente da colheita abundante. Então você vai ter a oportunidade de participar hoje. Daqui a pouquinho nós vamos adorar o Senhor, eu vou orar. Nós vamos depositar neste altar. Só que tem outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. A partir da sexta-feira que vem, nós teremos disponíveis aqui na igreja estes bilhetes. Há algum tempo